Olá, já alguma vez se parou para pensar nisto? Como é que uma observação banal, uma coisa do dia a dia, se transforma na base para uma grande descoberta científica? É precisamente isso que vamos ver hoje. O processo que transforma a simples curiosidade em conhecimento a sério. A construção de uma hipótese. Pois bem, esta é a pergunta central. E a resposta, garanto, não tem nada de mágico. É método puro. Trata-se de pegar numa intuição, num palpite, e dar-lhe uma estrutura rigorosa, uma afirmação que possamos de facto testar contra a realidade. Vamos lá então perceber como se faz essa viagem. Ok, vamos diretos ao assunto. Vejam bem a diferença aqui. À esquerda temos um sentimento, uma observação pessoal. É um ponto de partida interessante, claro, mas não é ciência. Agora olhem para a direita. O que temos é uma afirmação precisa, impessoal e o mais importante de tudo é testável. A ciência faz isto. Pega na intuição e traduz para uma linguagem que qualquer pessoa pode verificar. Esta transformação que vamos explorar a fundo. Portanto, o primeiro grande passo nesta jornada é mesmo esta transformação, passar de um palpite vago para uma hipótese a sério, formal. É um momento em que uma ideia, que andava ali a pairar, começa a ganhar a estrutura de que precisa para se tornar investigação científica. E esta definição é a chave de tudo. Reparem bem, uma hipótese não é uma verdade, é uma proposta de verdade. O seu valor não está em estar certa ou errada à partida. Está, isso sim, na sua capacidade de ser testada. Pode ser validada, claro, mas, e isto é igualmente importante, também pode ser rejeitada. Exatamente. Um palpite muitas vezes não nos leva a lado nenhum. Já uma hipótese é o ponto de partida para a conversa. É quase como um mapa para quem investiga, porque define o que se vai procurar e, crucialmente, como é que se vai procurar. Mas então, do que é feita uma hipótese? Tal como uma frase tem os seus elementos, uma hipótese também tem os seus próprios componentes fundamentais. Vamos ver quais são. E aqui estão eles, as variáveis. Pensem nisto de uma forma simples. A variável independente é aquilo que achamos que é a causa. É o fator que se manipula ou observa para ver o que acontece. E a variável dependente, bem, essa é o efeito, é o resultado que se vai medir para ver se a tal causa teve algum impacto. Agora é que isto se torna interessante, com exemplos práticos. Reparem no primeiro. A classe social da mãe é a causa que se suspeita que tem influência, a nossa variável X. E o tempo de amamentação é o efeito que se vai medir, a variável Y. Ou, no último exemplo, a idade é a causa e a preferência partidária é o efeito. Cada hipótese, no fundo, propõe esta dança entre uma causa e um efeito. Ok, já temos a nossa relação de causa e efeito. Parece simples, mas definir esta relação leva-nos direitinhos ao próximo grande desafio, especialmente nas ciências sociais, o problema da medição. Pois é, e esta é a pergunta do milhão de euros, não é? Não se pode usar uma fita métrica para medir o estatuto social, nem um termómetro para o conservadorismo. Então, como é que transformamos estes conceitos, que são complexos e abstratos, em algo que possamos contar? E é precisamente aqui que está o grande desafio. Porque se não conseguirmos medir os nossos conceitos de forma objetiva, a nossa hipótese fica no campo da opinião, do eu acho que. Para a podermos testar, para a validar ou refutar, precisamos de números. A ciência exige medição. Felizmente, há uma solução para este problema. Tem um nome que pode parecer um bocado complicado, operacionalização, mas a ideia por trás é, na verdade, bastante inteligente. A operacionalização é, no fundo, a ponte entre o mundo das ideias e o mundo dos dados. É o processo de traduzir um conceito abstrato, como a confiança, em indicadores concretos, em coisas que podemos observar e medir. É aqui que a teoria se encontra com a realidade. Para percebermos isto na prática, nada como um bom exemplo. Vamos construir o nosso próprio índice. Imaginemos que o conceito abstrato que queremos medir é a exposição mediática de uma pessoa. Ora bem, o primeiro passo é decompor o conceito. Exposição mediática é muito vago, mas podemos dividi-lo em comportamentos específicos. Com que frequência é que alguém vai ao cinema? Ouve rádio? Vê televisão? Lê jornais? De repente, aquele conceito abstrato começa a ganhar forma através de ações bem concretas. E este exemplo do cinema ilustra na perfeição o passo seguinte. Para cada um daqueles comportamentos, criamos uma escala. Pegamos no indicador, ir ao cinema, e atribuímos-lhe valores. Ir raramente vale 0 pontos, ir com alguma frequência 1 ponto, ir muitas vezes 2 pontos. Acabamos de transformar uma conduta num número. E, finalmente, o passo final. Somam-se as pontuações de todos os indicadores. Cinema, televisão, rádio, jornais. O resultado é um único número, um índice que representa o nosso conceito original de exposição mediática. E pronto.
conseguimos medir uma ideia abstrata. Certo, mas por que é que todo este trabalho meticuloso é tão importante? Porque esta precisão não é um capricho académico, é o alicerce que torna o conhecimento científico fiável e, mais importante ainda, cumulativo. Permite que se construa sobre o trabalho dos outros. No fundo, uma boa hipótese tem estas características todas. Tem de ser testável, porque operacionalizamos os conceitos, tem de ser clara e específica, sem ambiguidades, e tem de estar ligada à realidade, porque se baseia em medições do mundo real. É este rigor que permite que outras pessoas repitam o estudo, verifiquem os resultados e avancem a partir daí. É assim que a ciência funciona. No final do dia, é tudo sobre isto. Uma hipótese é muito mais do que uma simples afirmação, é um motor de descoberta, dá um propósito à investigação e uma direção clara para se explorar o desconhecido. E assim, terminamos com um desafio. O mundo à nossa volta está cheio de padrões, de perguntas à espera de serem investigadas com uma hipótese bem formulada. Qual será a próxima grande questão a ser explorada? Porque o ponto de partida para qualquer descoberta é sempre, sempre, uma boa pergunta. Muito obrigado por nos ter acompanhado.